Vamos lá então, agora a segunda tentativa. Como eu estava falando para vocês, nós já vimos a força magnética, a regra do tapa, e vocês também já viram que quando a corrente passa por um fio, ela induz um campo magnético em volta dela, tá? Lá nas propriedades de corrente. Esse experimento ele foi feito pelo Ørsted, tá? Então é um experimento conhecido da física, que é o experimento de Ørsted. O nome é feio mesmo assim, tá? Então ele consiste no quê? Você tem um fio, tá, longo, em que você tem uma corrente elétrica passando nesse fio, aqui, tá? E essa corrente elétrica, deixa eu ver se não é ninguém da turma de vocês que está falando alguma coisa aqui, não. E essa corrente elétrica, ela vai induzir um campo magnético. Como que ele descobriu isso? Se você tem a corrente passando e você aproxima uma bússola, tá? Aqui temos uma bússola, lembrando que o vermelho é norte e o azul é sul. O campo magnético estaria, por exemplo, nessa direção. Oh, meu Deus. Tá? Assim. Se você afasta a bússola e analisa só o campo magnético terrestre, então se você pega essa bússola e afasta para uma região distante, você vai ter uma nova posição de campo, por exemplo, para lá. Então a única explicação possível era que você tinha um campo induzido. Esta corrente elétrica aqui, ela estaria gerando um campo aqui em volta, tá? Para você descobrir o sentido desse campo magnético, o campo magnético tem a propriedade vetorial, né? Você tem que usar uma regra da mão direita. Que ele usou a bússola, né? Você vai passando a bússola vai se alinhando ao campo, ele mediu, determinou como que era esse campo em volta do fio. Só que a regra da mão direita que vocês conhecem é a do tapa. A gente vai continuar usando a regra da mão direita. É por isso que eu gosto da regra do tapa, porque a gente usa só a mão direita aqui, tá? Na regra do tapa, a gente tinha que o polegar era a corrente ou a velocidade. Os 4 dedos aqui eram o campo e o tapa era a força. Para esse experimento de Ørsted, para descobrir o sentido do campo induzido, tá? Deixa eu colocar aqui. Para descobrir o sentido do campo magnético induzido, a gente continua com com a mão direita. Só que é o que eu vou chamar aqui de regra da motinha. Regra da motinha. Tá? Eu não sei andar de moto, tá? Mas eu sei que a moto a gente acelera aqui, né? Então é isso que a gente vai usar. Vamos fazer assim com a mão. Como se fosse acelerar uma moto, tá? Se não é assim que acelera a moto, a gente faz de quanto que é. Não, sei que a moto acelera na mão, mas não sei se é nessa mão. Na mão direita. Então você vai fazer assim com a mão, ó. Tá? Como se você estivesse segurando ali na moto, na bicicleta, tanto faz. O polegar continua sendo a mesma coisa e esses 4 dedos continuam sendo a mesma coisa. Então deixa eu fazer aqui tentar desenhar isso, olhar para minha mão aqui. Aqui. Ah, tá bom. Razoável. Temos a mão aqui, certo? Mão direita, no caso. Deixa eu apagar essa parte aqui que tá parecendo deformado. Aqui. E aqui. Ficou a mesma coisa. Tá, mão direita. Aqui temos a blusa, o relógio, para quem usa o relógio da mão direita, que é meio problemático. E deu uma piscada, vamos lá. Polegar. Polegar continua sendo corrente elétrica. Ou velocidade, tá? Eu vou colocar aqui só a corrente, porque essa regra a gente usa para corrente mesmo. Os 4 dedos continuam sendo o campo magnético. Então o campo magnético é para onde apontar os 4 dedos. E só, não tem tapa, não tem força, não tem mais nada. É só para descobrir o sentido do campo, tá? É só isso que a gente precisa. A gente gira a mão, por isso que a gente tem essa rotação aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, essa rotação, e a gente descobre o sentido do campo pela ponta dos nossos dedos. Então eu vou dar um exemplo para vocês, podia ter separado antes. Vamos supor que esse lápis aqui, ó, ele é um fio condutor, tá bom?
com corrente. A ponta dele aqui está apontando para onde a corrente está indo, para cima. Certo? Então, ó, eu vou colocar ele numa superfície. Deixa eu pegar alguma coisa que não tenha propaganda. Vou pegar esse livro aqui. Então, ó. Livro de velho, mas tá tudo bom. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Então, imagina esse plano. Deixa eu ajeitar ele aqui que tá torto. Aqui, imagina esse plano. Eu tenho a corrente passando aqui para cima. Deixa eu ajeitar vou virar aqui, peraí. Aqui, tá mais ou menos reto. Peraí, pro outro lado. Peraí, eita. Aqui. Regra da mão direita. Como que eu vou descobrir o campo, tá? O campo, ele vai dar a volta no fio. O campo dá a volta no fio condutor, tá? Depois eu vou desenhar ali para vocês entenderem. Você vai pegar a sua mão direita, vai colocar o polegar no sentido da corrente, aqui para cima. Então, a corrente para cima. Deste lado aqui, ó, do livro, olha o que acontece com a minha mão. Quando eu travo o meu polegar aqui. Deixa eu travar o meu polegar no lugar certo. Ó, quando eu faço assim, ó, a ponta do meu dedo bate, entrando no livro. Então aqui, nessa região, o campo tá entrando. Se eu dou a volta, se eu imagino que eu estou dando a volta no lápis, tá? Eu estou dando a volta no lápis, e aí eu vou tirar agora o livro daqui. Eu estou dando a volta no lápis, e do outro lado, meu Jesus, e do outro lado o campo sai. Então quando você imagina um plano, o fio que o plano está, de um lado o campo entra e de outro o campo sai, dependendo do sentido da corrente, tá? Esse último que eu fiz aqui foi aleatório. Então nesse caso aqui, deste lado, que na imagem de vocês é o lado direito, tá? O campo está entrando, porque meu dedo está entrando, apontando para mim. Então você veria a bundinha da flecha, vocês que estão aí veriam a bundinha da flecha e eu veria a ponta da flecha. E do outro lado, a minha mão dá a volta e aquele aponta para vocês. Vocês veriam a ponta da flecha e eu a bundinha da flecha. Isso num fio ficaria como? Vou usar o mesmo exemplo que eu fiz aqui com caneta. Eu tenho aqui, ó, um fio longo com uma corrente para cima. Então, se você fizer a regrinha da mão direita, tá? Vou fazer aqui na tela para vocês, ó. Cadê a câmera? Aqui. Meu Deus, aqui. Pera. Aqui. Então, mãozinha de lado, para ficar mais fácil. Aqui. Polegar para cima, porque a corrente está para cima. E faço assim, ó. É que minha câmera está invertida. Agora que eu lembrei desse detalhe, tá? Mas quando você faz isso, vocês olhando para a tela, vocês vão perceber que do lado direito, sua mão vai apontar para a tela. Os dedos vão apontar para a tela. Então, você vai ter o campo entrando. Cadê o verde? Aqui você vai ter o campo entrando. Porque a ponta do seu dedo vai bater na superfície. Então é como se estivesse entrando. Você está vendo a bundinha da flecha. E do outro lado, você tem o campo saindo. Em volta do fio, o campo é... Jovem, a página... Deixa eu baixar aqui, peraí. A página é lá perto da página 103, tá? É o módulo da página 103. Agora que eu vi sua pergunta. O campo em volta do fio ele é circular. Ele tem essa característica aqui, ó. Tá? É claro que não forma só uma linha de campo, formam várias. Igual quando você solta uma bolinha na água, que a água está em repouso, formam vários círculos concêntricos. Aqui acontece a mesma coisa. Então, ó, o campo vai dar a volta aqui pela frente, vai entrar desse lado, vai passar lá atrás do fio e vai voltar aqui para frente. Então a gente tem esta característica do campo. Lembrando que o campo magnético é uma linha fechada. Ou seja, não tem começo e fim. Não é igual ao campo elétrico que nasce no positivo e morre no negativo. Então todos os fios com corrente contínua, por exemplo, vão gerar esse campo. Todos geram corrente contínua alternada. Qual que é a diferença da corrente contínua alternada? Porque quando você liga algo na tomada, tirando carregadores, tá? Você liga uma lâmpada não, mas você liga algum objeto que usa corrente alternada. Por que aquilo não gera um campo magnético que atrapalha tudo? Porque como a corrente alternada, essa corrente sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, 60 vezes por segundo. Então, quando o campo começa a ser induzido para o lado, ele é induzido para o outro, induzido para o lado, induzido para o outro. E aí você acaba neutralizando. A corrente contínua, que é aquela que tem sempre o mesmo sentido, que é o que eu estou desenhando aqui, que é o que a gente vai analisar, o campo formado em volta tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido.
Então, por isso que você não pode colocar alguns dispositivos elétricos próximos de campos magnéticos, porque você vai influenciar todo o funcionamento dele. Ou você pode estragar ele, se ele tiver alguma peça, alguma coisa que seja sensível ao campo magnético, tá? Mas normalmente o campo magnético vai influenciar o funcionamento, não chega a estragar, ele só influencia, a não ser cartão de crédito. Porque você tem um chip magnético e se você aproximar do ímã muito forte, você vai desmagnetizar aquele ímã, você vai influenciar o magnetismo que está ali guardado e aí, adeus cartão de crédito, tem que comprar outro. Comprar outro, pedir outro, né? Então a regra da mão direita, ela vale sempre, a regra da motinha. Sempre ela funciona, tá? Para qualquer situação. Deixa eu colocar aqui, sempre. Sempre é para qualquer situação, né? Então toda vez que você quiser descobrir o sentido do campo, tá? Para onde ele aponta, você vai usar essa regra aqui. E ótimo, tá? Beleza. Lembrando que eu estou falando do sentido do campo induzido, não do campo lá da força, que aí é a regra do tapa. Isso eu vou usar para descobrir o sentido do campo. Mas e o valor do campo? Porque vamos pegar esse fio que eu desenhei do lado esquerdo ali. Vou pegar duas distâncias. Vou pegar essa distância aqui, que eu vou chamar de L1, ou melhor, vou chamar de R1, tá? Porque é como se fosse um raio, né? Do centro do fio até a... Meu Deus do céu. Até o ponto que eu estou analisando. E se eu pegar uma distância maior, por exemplo aqui, L2, R2, desculpa. Em qual dessas distâncias o fio mais vai influenciar? Em qual dessas distâncias o campo magnético induzido por esse fio vai ser mais influente? Mais próximo do fio. Quanto mais próximo, maior a influência. Isso é básico para todas as interações, tá? Elétricas, gravitacionais, magnéticas. Quanto mais próximo, maior a influência. Então a distância vai influenciar ali. Eu preciso calcular esse campo magnético, porque ele não é uniforme. Quanto mais distante, menos influente esse fio é naquela região do espaço. E aí, para calcular o campo magnético induzido por um fio longo, que é o nosso caso aqui, deixa eu puxar para o lado, que agora estou com novas tecnologias. Aqui. Então, ó, o módulo do campo induzido por um fio longo, tá? Com corrente, obviamente, né? E aqui eu tenho uma notícia que vocês vão percebendo nas próximas aulas. As fórmulas são muito parecidas, tá? São fórmulas fáceis de lembrar, são fórmulas pequenas, mas elas são muito parecidas. E na parte de magnetismo, a dedução de fórmula ela não é meio funcional, porque ela precisa de cálculo, de matemática que vocês não têm no ensino médio. Então, ela só vai brotar na cara de vocês. Como que eu calculo, então, o campo magnético para um fio longo? O campo magnético B é μ0I por 2πr, tá? Já vou explicar o que é cada um desses termos. O μ0 eu já citei, se eu não me engano, na aula de... É que eu não sei se para vocês foi a aula de força magnética, ou força elétrica, ou foi para outro colégio, tá? Mas o μ0 é uma constante. Então temos aqui a nossa equaçãozinha, tá? O que é cada uma dessas variáveis? O B é o campo, que a gente mede em Tesla, tá? O I é a corrente, que a gente mede em ampere. O μ0 eu vou fazer depois separado ali, tá? 2π é 2π, é o número, tá? O R, aqui é o raio, tá? Se você voltar para o desenho que eu estava passando aqui do lado, esse raio, aqui, ó, é a distância para o fio. Então é o raio dessa linha de campo magnético. Então, apesar de R, a gente usa esse R como sendo... Peraí, deixa eu voltar para o lado aqui. Esse R como sendo a distância do fio ao ponto analisado, tá? E toda a distância no sistema internacional é dada em metros, tá bom? E o μ0I? Quando vocês viram força elétrica, na força elétrica a gente tinha uma constante K, não sei se vocês lembram dela, que valia 9, 10...
a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá? Essa aqui é a unidade, não interessa. Esse K, eu falei para vocês na época, que ele na verdade vale 1 sobre 4 π epsilon zero, que é 9, 10 a nona, do mesmo jeito, tá? O epsilon zero, o exinho zero, é a permissividade elétrica. É como que o campo elétrico é permitido passar naquele meio, tá? A maior permissividade ou permeabilidade é no vácuo, onde não tem nada atrapalhando. O μ zero, tá? Você quer uma informação a mais, não precisa copiar não. O μ zero é a permeabilidade ou permissividade magnética. Como que o campo magnético consegue passar naquele meio? Então, vou dar um exemplo talvez mais prático para vocês. Quando você compra um celular, os celulares mais novos, eles têm como está preso aqui? Deixa eu tirar aqui, tá? Eles têm esse carregadorzinho de indução, certo? A gente vai estudar a indução depois. Aqui eu tenho o celular, aqui eu tenho o carregador. Se você aproximar os dois, vai acontecer uma coisa que a gente vai estudar mais para frente, mas vai ter um campo magnético interagindo entre eles, tá? Se a capinha for de outro material, se for metálico, vai ser por uma blindagem. Mas se for de material muito grosso, você não consegue carregar mais o celular. Por que você não consegue carregar mais o celular? Porque o campo magnético não vai ser... Eu estou fechando aqui o negócio, tá? O campo magnético não vai ser mais permitido passar por aquele meio. Aquele meio que vai bloquear o campo magnético. Então ele tem alta permeabilidade. Para vocês, a permeabilidade que a gente vai usar, a não ser que seja dito o contrário, isso aqui é uma constante. E essa constante significa ou representa a permissividade ou permeabilidade magnética do vácuo. E é por isso que tem esse zerinho. Tudo que é relativo ao vácuo, a gente coloca o zerinho. Então, epsilon zero era a permissividade elétrica do vácuo, permeabilidade magnética, μ zero. Ele tem um valor constante e esse valor vale... Cadê que eu vou usar aqui? 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. A unidade, se eu não me engano, tá? Aqui eu posso estar confundindo um pouco a unidade. Deixa eu colocar a unidade igual às outras, para ficar um padrão, né? Então aqui eu tenho Tesla metro por ampere. Eu acho que é isso. Acho que é isso mesmo. Tá? A unidade é isso mesmo. Tá? Professor, mas por que tem um π na constante e tem um π na fórmula? Por que já não simplifica o π com π? Por que já não divide o 4 por 2? Já deixa essa fórmula mais fácil? Porque a gente vai usar o μ zero em outras fórmulas. E nem todas as fórmulas vão ter o π embaixo. O 2 sim, tá? Pode falar, jovem. Você que... Alguém levantou a mão, não sei se foi porque ele ou não foi. Pode falar aí, qualquer coisa fala aí ou escreve aí, tá? Se vocês forem fazer isso, gente, eu esqueci de falar isso para vocês em outras aulas. Pode escrever no chat ou liberar o microfone, porque eu uso 2 monitores. Se eu ficar olhando para o monitor que vocês levantam a mão, eu não consigo ver nada do que eu estou escrevendo, tá? Sossegado, foi sem querer. Mas já fica o aviso aí para geral. Então, a gente vai usar essa constante depois. Então, 4π 10 a menos 7. Normalmente, os exercícios vão ter, vai simplificar e a resposta não vai ter π mesmo. Tá bom? Então, μ zero I sobre 2πr. Esse é o campo magnético induzido por um fio longo. Tá? As outras situações a gente provavelmente vai ver ou hoje, se der um tempo, acho que não dá, ou a partir da semana que vem. Que aí são espiras, bobinas, solenoides. São aumentos de campo gerados por mudanças na geometria, de como esse fio está. Ele não está mais esticado e a gente tem um campo um pouco diferente. Tá? Tranquilão, gente? Posso para os exercícios? Sim. Então, beleza. Eu vou fazer a divisão aqui da aula